Agora explicando como isso tudo começou, vamos entrar na primeira parte. O que é a inteligência? Lembrando, eu separei isso aqui em três partes. Primeiro, o que é a inteligência? Segundo, por que projetos dominó? E terceiro, as habilidades amplificadoras. Então agora a gente vai entrar nessa primeira parte. O que é a inteligência de fato? Bom, a gente pode começar a pensar em inteligência com um simples exercício. Eu quero que você pense. Imagina que você tem um funcionário, o Pedro, tá? O Pedro erra uma coisa que você ensinou para ele fazer. Você deu uma tarefa para ele fazer. Ele errou. Você vai lá, ensina para o Pedro como fazer a tarefa. Ele aprende e não erra mais. Legal. O Pedro entendeu como fazer a tarefa de primeira. E imagina que você tem um outro funcionário que é o João. Você explica a tarefa para ele, o João erra. Você explica como fazer direito, ele erra novamente e novamente. Até que só na quarta vez ele começa a acertar. Naturalmente, o que você vai falar? O Pedro é mais inteligente, né? O Pedro é mais inteligente, certo? Talvez, né? Então isso quer dizer o quê? Que inteligência é velocidade de aprendizado? Quer dizer que quem aprende mais rápido é inteligente? Faz sentido, né? Mas talvez não seja só isso que é inteligência. Por exemplo, eu gosto de sempre dar esse exemplo do caso de Sofia, né? Quem que era Sofia? Sofia Yusuf, aos 13 anos, ela foi considerada uma das maiores prodígios do mundo. Ela entrou na Oxford, que é considerada a melhor faculdade do mundo, né? Junto com Harvard ali, Stanford, e ela entrou com 13 anos nessa faculdade. Ela com certeza aprendia muito mais rápido do que todo mundo, né? Mas aos 23 anos, ela tinha virado prostituta, né? E ela foi encontrada num site de Londres e ela disse para a mídia, ela disse que eu não tenho dinheiro, estou procurando um quarto, um emprego temporário, eu não tenho um diploma, né? Ela com certeza tinha um QI muito alto, mas aquele QI muito alto acabou não virando nada. E por que que eu falo isso? Aqui é o artigo da época. Por que que eu falo desse ponto, né? Porque faz a gente perguntar, cara, o que que é inteligência então? Se não é só QI, se alguém com QI pode ser burro, pode tomar atitudes tão burras, né? O que é inteligência? Tem várias definições muito interessantes sobre inteligência, tá? No dicionário, por exemplo, você vai ver que a capacidade de adquirir e aplicar conhecimento, habilidades, a habilidade de pensar, raciocinar, compreender. Psiquiatras podem falar que é um conjunto de habilidades cognitivas, incluindo a capacidade de aprender, resolver problemas, adaptar-se. Para os neurocientistas, podem dizer que a junção de sistemas complexos interconectados no seu cérebro, podem falar de neurônios, podem falar de várias coisas assim. Para desenvolvedores de inteligência artificiais, por exemplo, o Sam Altman vai falar que inteligência é reconhecimento de padrões. Tem várias definições interessantes de inteligência. Mas a minha preferida é do Max Tegmark, que tem um livro muito interessante chamado Vida 3.0. E por acaso eu tinha chegado nessa mesma definição por conta própria mesmo, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, e eu vi que ele tinha basicamente a mesma definição. E eu achei bem interessante. Falei, cara, isso aqui é o que faz sentido mesmo. Inteligência é a capacidade de alcançar objetivos complexos. Né? E eu adicionei um pequeno detalhe. Inteligência é a capacidade de estabelecer e alcançar objetivos complexos, porque, afinal, não adianta muito se você cumprir um objetivo complexo que você nem queria de fato, né? Então, acho que a parte de estabelecer um objetivo também faz parte de inteligência. E por que que isso faz sentido, se você pensar? Se você pensar, todas essas outras definições aqui, né, elas poderiam caber dentro da definição de alcançar objetivos complexos, né? Se o seu objetivo complexo é, por exemplo, aprender alguma coisa, se é raciocinar, se é compreender, qualquer coisa pode ser considerada um objetivo complexo, né? Então, ela meio que engloba todas as outras definições também, certo? Então, inteligência pragmática é a capacidade de estabelecer e alcançar objetivos complexos. E por que que eu coloquei o nome de inteligência pragmática? Primeiro, porque se eu falar inteligência, já tem, que nem você viu, milhares de definições diferentes. Então, eu resolvi criar a minha própria definição. Falei, tá, então, se tem várias inteligências, tem até é, um livro famoso, né, que falou dos 8 tipos de inteligência, que tem inteligência muscular, cinética, musical, entre várias outras. Então, eu decidi combinar esse termo aqui, de inteligência pragmática. Porque justamente pragmatismo é você ser pragmático, é você chegar num objetivo, né? É você entender os passos para chegar num objetivo. Logo, pareceu muito justo chamar isso aqui de inteligência pragmática. Tá? Inteligência pragmática, então. Pensa, inteligência, então, não é, de repente, solucionar contas de matemática, ir bem na escola, ter um bom emprego, mas inteligência pode ser cada uma dessas coisas, se elas forem o seu objetivo, né? Mas então a gente precisa entender o que são objetivos complexos. Vamos lá, vamos analisar essa frase aqui primeiro. Inteligência pragmática é a capacidade de estabelecer e alcançar objetivos complexos. Primeiro a gente tem, então, essa parte. O que são objetivos, né? Porque
Uma tarefa pode ser um objetivo, uma visão, né? A visão da nossa empresa, por exemplo, pode ser um objetivo, né? Um projeto pode ser um objetivo, tudo pode ser um objetivo, mas o que são objetivos? E a outra parte aqui dessa definição é a parte de complexo.